2,5 metros, que tem dois e um tentáculo que expande. E ele usa tudo isso na humana que ele comprou pra ser a esposa dele. Isso porque no planeta dele tem poucas fêmeas, e a maioria delas chega a ter 3, 4 maridos. Só que ele não gosta de compartilhar e ele quer ter uma fêmea só pra ele. Então ele resolve comprar uma humana pra ser a esposa dele, já que o sonho dele é servir a mulher dele, ter filhos e amar eles. Essa humana que ele comprou sempre viveu numa nave no espaço, e a vida dos humanos fora da Terra é muito difícil e com poucas oportunidades. Então ela trabalhava vendendo vídeos mais quentes pra outros caras, até que o chefe dela avisa que ela foi vendida pra ser a esposa de um alien. Só que ele mente pra ela falando que ela vai pra um planeta quente parecido com a Terra. Ela só descobre a verdade quando chega no seu destino, que é um planeta muito frio. Ela morreria congelada lá facilmente, se o futuro marido dela não fosse um alien tão preparado. Ele ficou 6 meses esperando ela chegar, e durante todo esse tempo ele se preparou pra ela. Ele comprou roupas especiais pra ela, ele colocou aquecedor na casa dele inteira. Inclusive ele comprou as comidas e bebidas favoritas dela só pra ela se sentir em casa. Só que mesmo com tudo isso, ela ainda fica receosa de se envolver com ele, porque ela não conhece nada sobre a raça dele. Então nos primeiros dias ela fica querendo ir embora, e ele fica desesperado tentando fazer de tudo pra ela ficar, e tentando mostrar que ele seria o melhor macho que ela iria encontrar. E o desenvolvimento da relação deles é muito legal por conta disso. Ele é super fofo com ela e ainda maceta ela de todas as formas possíveis. Os hots desse livro são icônicos e a leitura é muito viciante. Ele é um alien de quase 2,5 metros, que tem... Caraca, insuportável essa mina, mano. Sim, nossa, eu tava com... Ai, ela consegue ser mais ok, mas ela passou a mensagem. Mas, Débora, para a gente começar, e claro, falando para todo mundo a pauta, hoje a gente vai falar sobre conteúdo adulto feminino. É possível ter uma definição do que é isso hoje, do que está rolando? É possível, já tem pessoas falando disso? Porque a Mal, por exemplo, colocou na caixinha dela sobre esse assunto e veio várias coisas completamente diferentes, de pontos diferentes, com visões diferentes. Mas você acredita que essa questão pode ser definida, tem uma linha de percepção? Como é que você vê isso? Antes disso, vocês estavam anotando alien, planeta quente, tentáculos. Frio, né, na verdade. O alien é um beta que comprou uma honradinha num planeta frio e tentou fazer da honradinha a sua esposa. E a honradinha ainda fez o beta. Sinopse, né? Sinopse. A honradinha ainda fez o beta gadar para ela. Enquanto ela... Cara, que isso? Isso é cinema. Isso aqui é alta literatura. Absoluto cinema. Enquanto macetava ela. Esqueci de séculos e séculos de literatura nacional e internacional. Alguém vai ler uma obra sobre um alien com 2 paus, é isso mesmo? Muitas pessoas. Aí esse é o problema. Aparentemente, esse era um post de publicidade. E que você tinha 15 mil curtidas. Quantas rios que você faz que tem 15 mil curtidas? Tô fraca. Acho que o negócio é começar a falar sobre aliens de 2 paus, né? Que se expande. Que se expande desse pequeno detalhe. Que se expande. Então, são camadas, né? Cara, esse problema da pornografia feminina. Eu vi esse comentário, muito bom. Nem achei que você foi tão romântico. Nem achei que você foi tão romântico. Macetando é o quê, hein? Vamos lá, vai. Vamos para com isso, Val. É absurdo, vai, vamos. Zero interpretar poder de inferência. Ele tem 2 negócios. Não sobreviveria 5 minutos da internet juvenil, amor. Tá, 5 minutos da internet. Não, é porque macete é tipo... Aí tu também, né? Vocês não são de Recife, vocês não sabem o que é um macete. Por exemplo, alguém coloca a Mal no quartinho da vergonha? Eu posso terminar meu argumento, vocês vão entender. Fazendo amor. Não, beleza. Agora eu entendi quando a Raíssa foi bem clara. Mas... Eu tenho um dom, sou muito pedagógica. Verdade, parabéns. Mas o que eu queria dizer é explicar esse vocábulo. O vocábulo em Recife, quando você fala assim, eu vou ensinar essa fórmula matemática para você, e vai ser através de um macete, ou seja, de um truque. Entendeu? Sim.
Sim, macete de videogame e tal, né? Mas o macete desse negócio. Então, maceta. Não, aí não é macete, é maceta, que é esse objeto que você está vendo. Isto existe também e convive na mente popular com outros tipos de macetagens, que é o que nós estamos conversando aqui agora. Agora eu saquei, mas assim, você pode reparar que no contexto que ela falou poderia ser outra coisa. Tudo bem, tudo bem. O Alien estava ensinando macetes de GTA 4. Macete de como fazer o avião e o helicóptero. Eu achava que era uma... Para cima, para baixo, vem cá. Pode ter sido isso também. Saco, desculpa, eu vou ficar calada. Eu preciso ficar calada. O problema da pornografia feminina, cara, não, mas o problema é exatamente esse, Mal. É porque, assim, a pornografia masculina é visual. Então, dá para ver que a pessoa tá vendo pornografia. Tanto que, quando não tinha internet, tinha determinados horários e era geralmente em canais pagos. E os caras precisavam ali se esconder, né? Então, muitas esposas antigamente nem tinham a consciência que os maridos eram viciados em pornografia, porque era uma coisa meio... disque sex, um negócio assim, ou aquelas revistas escondidas ali em locais obscuros, ou os canais também contratados de formas mais ou menos obscuras. Então, a pornografia masculina, ela... é o mesmo pecado mortal da luxúria, mas ela é visual, então é uma coisa mais difícil de ser escondida, assim. Dá para esconder, mas ela é mais difícil. Enquanto a pornografia feminina, por algum motivo que, se Deus quiser, eu nunca vou investigar, ela é escrita. Ela tem um apego maior quando ela é escrita. Então, as mulheres, elas querem ler pornografia. Elas não querem assistir pornografia. Que eu acho que depende da imaginação, né? Tipo, a pornografia feminina, ela é estimulada pela imaginação feminina. E a gente tem esse dom, né? Da imaginação para além do que quer que seja. A gente só precisa de um sei lá, um roteirinho para a gente fazer o resto. Mas aí que tá, não é só um roteirinho para fazer o resto. Essas pornografias sobre as quais os aliens que se expandem, que fazem sucesso hoje, não são roteiros sugestivos, não são livros que tem só aquela sugestão ali. Então o alien entrou com a humana para o quarto, e então... Não, é coisa explícita mesmo. Aí o membro expansivo entrou lá nas cavidades, em eco, chucu-chucu, chubaca. É bem explícito mesmo, é uma pornografia bem explícita. Só que é escrita, então é exatamente aquela pornografia mais chula, horrorosa, Emanuele, na sessão da tarde, só que pegaram isso e, por coincidência, tá, um livro aqui falando do assunto, colocaram isso num livro, assim. Aí, por que isso é um problema ainda maior do que a pornografia masculina? Porque ela fica invisível aos olhos das pessoas responsáveis, por exemplo, por menores de idade. Então, vai lá, você tem uma filha de 12 anos de idade. A sua filha está lendo um livro que se chama Os Espinhos e as Rosas. Aí a sinopse do livro é assim: a fada Maria Fulana sai numa jornada para se envolver com Maria Ciclano, e aí ela sai numa jornada de aventuras. A jornada de aventuras é macetar muito Maria Ciclano. É só isso que tem no livro. É uma jornada aqui, uma jornada ali, e sexo explícito a cada 2 páginas. E a sua filha tá aqui com o livro na mão, e você tá pensando, ah lá, que linda, como ela lê, né? Aí a tia pega e fala assim para as amigas, nossa, a minha filha ela é muito estudiosa, ela é muito inteligente, ela lê tanto. Muito e a menina tá dali em pornografia, viciada em pornografia mesmo. E os títulos são mascarados, a maior parte não é tão explícita igual esse vídeo que a gente acabou de ver. Eles estão entremeados nos livros de romance, porque assim, na minha época, eram livros sugestivos, igual você acabou de falar. Na minha época era livro de vampiro. Maggie Cabot, Anne Rice.
Tinha alguma coisa, lógico, mas não tinha nada explícito. Era assim, eles foram lá e deram uns beijinhos. Aí você... E pronto, só isso. Não tinha definitivamente nenhuma cena de sexo explícito. Hoje, de vez em quando eu pego uns livros assim que os jovenzinhos estão lendo, assim, esses mais vendidos da Amazon, assim, eu pego por curiosidade. Inevitavelmente, a cada 2 ou 3 páginas... Aqueles 50 tons de cinza? Então, aqueles 50 tons de cinza foi o precursor dessa confusão toda. Depois dele, aí virou lugar comum todos os livros voltados para a mulher ter pornografia explícita. Porque ele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que aí isso abriu um mercado. E aí a vergonha na cara caiu, né? Porque aí abertamente as mulheres passaram a dizer, olha, eu estou lendo pornografia. O que antes seria uma coisa vexatória. Por que você acha que esse livro especificamente fez tanto sucesso? Porque ele é uma fanfic de Crepúsculo. Não sei se você sabe. Não sei. Ele é uma versão do Crepúsculo, uma versão erótica de Crepúsculo. Crepúsculo é aquela... Crepúsculo já é extremamente... Tipo, Crepúsculo é inteiro a narrativa de Bella querendo ser comida por Edward. É inteiro isso. Mas não tem nada explícito. No livro Crepúsculo não tem nenhuma cena explícita e mal tem uns beijinhos. Tem. Não tem. Um dos livros é só sobre eles finalmente transando e destruindo um quarto. Não, você não tem noção do que é pornografia explícita. Eu li Crepúsculo. Não, você não tem noção do que nós estamos falando. Eu sei que pode ser pior, mas eu tô dizendo que não era tão implícito só beijinho também não, sabe? Não, pornografia explícita que eu tô falando digamos assim, você assiste filme de Hollywood, que aí tem cenas de sexo? Já assistiu filme de Hollywood que tem cenas de sexo? Você tá assistindo filme e de repente tem uma cena de sexo. Acontece. Crepúsculo é isso. Os últimos livros, inclusive, né? Isso, os últimos livros. Ela casou com ele. Depois de casar, inclusive, ela foi lá... Por exigência dele, porque ele só ia transar depois de casado, né? Isso. Aí depois de casar, olha só, ainda tem toda uma questão ali e tal. Depois de casar, ela foi lá. Aí uma cena, no último filme, aparece isso lá. Uma cena de sexo na novela das 6. O que as meninas estão lendo hoje é pornografia explícita. E é isso que ninguém entendeu. O que as meninas estão lendo hoje é Emanuele na sessão da tarde. Emanuele não era tão explícito. Não era tão explícito? Pois é, nem tô sabendo. Veja só, porque a mulher, via de regra, não consome pornografia visual, né? Então a gente nem sabe por onde anda, por onde passa. Então, imagine o pior tipo de pornografia possível. Pornografia que envolve crimes pesados. Pornografia que envolve o pior tipo de degradação humana possível. Tudo isso está sendo encapsulado e vendido na forma de romances para mulheres. E as mulheres têm consumido isso igual farinha, assim. Né? Igual o baiano gosta de farinha, a mulher tem consumido. E aí, de novo, como não é visual, aí gera essa confusão. Não, peraí, mas isso sempre teve, né? A mulher sempre gostou desse romancezinho. Não é o mesmo romancezinho. É uma coisa completamente diferente. Não, mas sempre... Não, é completamente diferente. Dá uma lida aqui. Aí pega, abre, a pessoa dá uma lida e fala, eita, caceta, é diferente mesmo, né? Igual a gente acabou de ver aí o negócio aí do Alien todo. E aí... Esse negócio do Alien foi tipo... Hã? Isso aí é o mais tranquilo de todos. Me lembrou aquele filme... Ai, como é? Que a mulher se apaixona por um peixe. E Shape of Water. Shape of Water. É de quem? É de Cuarón? É de quem é esse filme mesmo? É daquele maluquinho lá. Guilherme Del Toro. É o Guilherme Del Toro? O nome dele? Guilherme Del Toro. Dele mesmo. Cuarón não, viajei. Mas enfim. Aí como está? Você é casado. Aí tem a sua esposa está lendo livros de forma frenética. Aí você pensa, meu Deus, que linda minha esposa lendo livros, né? Que bonito, como é inteligente. Uau. Ela lê muito. Ela lê um livro atrás do outro. Uma ávida leitora. Não, leitura, como fala o Racha, né? É pornografia. Ela está vendo pornografia.
Mas, como não é, de novo, um vídeo numa tela, assim, isso passa batido. Só que a pornografia visual e a pornografia lida, ela é o mesmo pecado. E as consequências desse pecado são as mesmas. Exatamente as mesmas. Então, a destruição que as duas pornografias causam é a mesma. Muda, né? Tipo, a consequência dos atos, tipo, bate de uma forma diferente. Você não vai pegar uma mulher da mesma forma que você pega um homem. Tipo, pensando com a mentalidade da indústria, entendeu? A indústria de pornografia masculina, ela sabe que o homem é visual, que o homem precisa da coisa do estímulo mais sensível e tal. E a mulher, nesse aspecto, tem um estímulo mais intelectual, porque ela depende da própria imaginação, ela precisa ler e construir a própria história na cabeça. Então, o target é diferente, mas, obviamente, o pecado é o mesmo, né? Só que como são criaturas diferentes, né? Homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, macaco é macaco, viado é viado, aí cada um vai para um samba diferente, mas eu entendi. Ô, Débora, tem até uma dúvida assim, né? Porque o homem, na verdade, tudo dele sempre foi exposto, né? A gente fala, por exemplo, quando homens perdem fortuna, família, ele sempre coloca aquela coisa ali, a culpa em bebida, jogo, mulheres, entra pornografia, entra putaria e tudo mais, né? Por que você acha que, tipo, as mulheres hoje, com essa questão de igualdade, coisa e tal, tentam abraçar uma igualdade, mas abraça esses excessos também que vários homens já colocam como, tipo assim, porra, isso foi minha ruína. Igual hoje, a gente fala muito abertamente o quanto que a pornografia é a ruína de um homem. Você acha que isso é mais uma força de marketing ou tem algo mais profundo, assim, no desejo, na alma feminina? O que você imagina nisso? Não é que as mulheres estão abraçando a pornografia, ou agora as mulheres estão sendo mais depravadas, de certa forma. As mulheres sempre foram assim. Desde que o mundo é mundo, mulher sempre foi assim, homem sempre foi assim. E elas se aproveitam de certos estímulos diferentes que aparecem por aí, né? Então, da mesma forma que você aproveita a tecnologia que está aqui à sua disposição, a gente está trocando ideia por uma coisa doida chamada computador. Se agora, para mim, tem o Kindle, e eu posso ler um livro através do Kindle, eu não preciso ficar caçando aqueles panfletinhos eróticos que as meninas do século XIX ficavam caçando, então eu vou ter acesso a esses panfletinhos. Se aqueles panfletinhos do século XIX, eles tinham só umas fotinhas meio esquisitas que eu precisava ficar caçando, assim, as coisas esquisitas, assim, nos panfletinhos, se agora esses livros me fornecem uma informação mais explícita, então eu vou consumir avidamente essas informações. Da mesma forma que a pornografia masculina sempre existiu, mas antes os caras precisavam ficar caçando mulher na rua para olhar, né? Se agora a mulher vem através de uma fotinha, eles vão atrás da fotinha. Se é disque telefone, disque telefone. Se é no computador, é no computador. Então, a degradação e o pecado sempre existiram. O que muda, então, é a forma que ele se mostra a partir dos meios possíveis. É porque, assim, o que se criou ao redor da mulher foi a ideia de que a mulher é mais casta do que o homem, mais virtuosa do que o homem. E o que criou isso foi a própria modernidade, foi a partir disso que o próprio feminismo trabalhou. Uma loucura, né? A gente trabalha a partir das premissas que a gente rejeita. Só que a mulher não é mais casta do que o homem. A mulher não é mais virtuosa do que o homem. Nunca foi. A gente sempre foi tão pecador quanto. Sempre foi tão degradada quanto. Tão caída quanto. Essa concepção, assim, de uma pureza, de uma superioridade moral, assim, a gente acabou de ver, os relatos aí, passando. Os dois relatos que passaram, tá um aqui, ó, os dois brigando, assim, para ver quem é mais ferrado, sabe? Se colocar ali na balança, pera, quem que é mais ferrado e mais errado na história? É difícil definir, né? Se a gente está focando agora no problema da pornografia feminina em específico, nessa forma que ela se mostra, é exatamente para, sei lá, para os pais se ligarem que ela está se mostrando assim agora. É para um marido se ligar que talvez a minha esposa está viciada em pornografia, eu nem estou sabendo, sabe? Só para a galera se ligar que o meio mudou e que a gente precisa sair correndo atrás ali de onde os canais do esgoto estão passando.
Mas a base é a mesma, cara. Não tem pra onde fugir, não. É isso aí até o apocalipse mesmo. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos. Inscrevam-se no canal.